noite, boa noite. Tá bom. Muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, mais um dia. Vamos nos preparar para a gente poder serenar um pouco o nosso coração, para a gente ouvir um pouco o nosso estudo, refletir nele, né? Nosso amigo Leonardo já está aqui, pronto para nos fazer o estudo, e como não poderia deixar de ser, vamos abrir ao acaso o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ler então um texto e nos preparar para a nossa prece inicial. A página número 30, O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, em João capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Vamos orar então, amigos. Querido Jesus, Senhor, aqui chegamos mais uma vez, na busca das tuas palavras, na busca do teu aconchego, do teu amor, na busca de reflexões para podermos extirpar o mal que ainda habita em nosso coração. Ajuda-nos, querido amigo, dá-nos a força para caminhar a cada dia com um sorriso nos lábios, na certeza de que o amanhã não tarda a chegar e trará a paz que tanto precisamos. Envolve o nosso querido amigo Leonardo, que nos fará o estudo da noite de hoje, para que ele possa ser o intérprete da tua palavra. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Leonardo, por favor. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. O tema que foi escolhido foi, coincidentemente, alinhavado com a data de amanhã. Então, gostaria de abrir o estudo parabenizando a todas as mulheres presentes que já passaram pela experiência da maternidade e rogando felicidade pelo dia de, amanhã. É um pouquinho triste a gente ver que esse tema, ainda em pleno século XXI, onde nós já vencemos o primeiro quarto do século XXI, ainda continua causando polêmica, tá certo? E quando a gente fala de igualdade de direitos, a localização intelectual do tema está dentro da teoria da justiça, que é um ramo que a gente estuda em filosofia e no direito. Por isso que a gente vai falar sobre aspectos jurídicos e vamos trazer a visão espírita. Agora vai.
Acho que estamos sem pilha. Não, funciona. Seria tão bacana se passasse, né? Seria tão bacana. Fé. Fazer uma corrente positiva. Doutor Bezerra, eu sei que é material. Obrigado. Doutor Bezerra, eu sei que é... Bom, tudo que vai ser dito aqui foi tirado dessa singela bibliografia. Vamos trazer questões do livro dos Espíritos, todas essas aqui. Vamos pegar a obra de Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos, estudos da filosofia social espírita do professor Ney Lobo, e vamos trazer aspectos sobre teoria da justiça, exercício de liberdades individuais, falar um pouquinho sobre direitos públicos, privados, econômicos e sociais, pegando a obra do professor Paulo Nader e uma obra minha de direito também. Bom, além disso, a gente vai se socorrer na literatura universal, na obra de Gabriel Garcia Marques, e vamos, dentro do cancioneiro brasileiro, falar um pouco da obra de Fernando Brant e Milton Nascimento. A primeira parte, vamos falar sobre os aspectos filosóficos e jurídicos. Quando a gente fala de igualdade, o primeiro pensamento que a gente traz para a reflexão é um de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Sou até meio que uma aliteração, né? E falar isso rápido 3 vezes deve dar uma certa dificuldade. Rui Barbosa tentou melhorar um pouco, mas ficou um pouquinho mais confuso. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Quando a gente tenta explicar isso para o aluno graduando, é complicado. Ele não entende e dá um nó na cabeça. Por quê? A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, né? O filósofo. Ele chega lá, mas leva mais tempo. Então, quando eu dou esse curso no doutorado da UF em Direito, eu trago o dilema do professor em sala de aula para, exemplificando, fazer com que a turma entenda. O que é isso? São 2 questões que todo professor tem que se responder em sala de aula. O tratamento dispensado pelo professor em sala de aula deve ser o mesmo a todos os alunos, tanto em caráter objetivo quanto em caráter subjetivo. Devem todos os alunos serem tratados da mesma forma, independente das suas condições pessoais e esforços individuais. Aí a gente começa conceituando para ficar mais fácil. Igualdade é uma questão de direito natural, é a ausência de diferenças. Ponto. Igual é quem não guarda diferença com o outro. E esse conceito não é o mesmo de isonomia. Isonomia é um princípio jurídico no qual todos que se encontram nas mesmas condições têm que ser regidos pelas mesmas regras. Então, tratar com igualdade e tratar com isonomia é diferente. E tem um outro conceito que a gente aplica também, que é o quê? Equidade, que é o tratamento dispensado a cada indivíduo de acordo com as suas naturezas particulares. O que é equidade? É você tentar dar equivalência para equilibrar as desigualdades naturais que existem no meio em que se vive. E, por fim, justiça. Justiça é o quê? É a consequência adequada, razoável e proporcional à conduta escolhida por cada indivíduo. Direito não é estudo de lei, isso é estudo de legislação. Direito é uma ciência social aplicada na qual a gente estuda a consequência prevista em lei da conduta humana. Como assim? Quando 2 pessoas se conhecem, uma cumprimenta a outra. Existe alguma consequência jurídica disso? Não. O que existe, se for feito com cordialidade, pode ser que nasça uma amizade. Agora, se uma ofende a outra, existe? Sim, existe uma violação ao direito à honra, que pode ter consequência jurídica tanto no campo civil, tanto no campo penal. Então, o direito estuda isso. Estuda qual é o produto da interação humana no meio em que se vive. Por isso, ele
é uma ciência social aplicada e a gente tem que ter em mente que o direito é filho do seu tempo. A lei é filha do seu tempo. O que hoje para nós é um costume bárbaro, na época em que foi criado, era socialmente aceitável. Então a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos históricos também. A aplicação disso para a sala de aula. E olha que eu dei aula durante 20 anos na vida. Igualdade. Todos os alunos devem ter o mesmo tratamento dispensado em sala de aula. Sim, a aula vai ser a mesma para todos. Isonomia. Todos os alunos devem ser submetidos aos mesmos critérios objetivos de avaliação, sendo a nota oriunda do esforço e dedicação de cada um aos seus estudos, sendo expressamente vedado a utilização de subterfúgio. Professor, vai ter consulta na prova? Vai, meu filho, aos seus conhecimentos. E se eu pegar você consultando a prova do seu colega, eu vou abolir um avanço do direito penal moderno, que eu vou voltar à pena coletiva. Eu não vou anular só a prova de você que está colando, eu vou anular a prova da turma toda. E semana que vem, prova marcada. Professor, que coisa bárbara. Eu falei, pois é, mas aí um toma conta do outro, né? Porque se um for pego colando, todos vão pagar. Você vê que o meu índice de popularidade era baixo, mas sala de aula não é um concurso de popularidade, né? Eu quero que ele aprenda, eu não quero que ele goste de mim. Se puder aprender e gostar de mim, ótimo, mas se ele puder somente aprender, melhor ainda. Equidade. A realidade individual de cada aluno será considerada pelo professor, podendo subjetivamente atribuir um sistema de pontuação por assiduidade e participação. Para que se chegue que, justiça, a nota final será um conjunto da avaliação objetiva decorrente dos estudos do aluno, bem como das suas condições pessoais subjetivas. Seria justo eu dar o mesmo tratamento a um aluno que não consulta o Google, não sabe o endereço da sala de aula, só comparece no dia da prova? Aquele aluno que vai todo santo dia, toda santa aula, estuda previamente e participa? Aluno, para mim, tem que ser safo. Se garantiu na prova, tudo bem. Só que eu não posso dar o mesmo tratamento, porque eu não estaria dando equidade. Então, todos esses conceitos, quando a gente fala sobre igualdade de tratamentos na sociedade, tem que ser sopesados, para que a gente possa chegar a um tratamento justo. Tem aluno que é uma coisa fofa, né? Ele mata o mesmo parente 4 vezes no período. Aí eu falo, a tua avó é Highlander, imortal, morre e volta a viva, que já é a 4ª vez que você tem que ir no enterro dela. Aí eu tive até uma cena hilária. O mesmo acerto todo mundo tem, o mesmo erro não. Aí eu peguei a mesma resposta errada de 4 alunos. Sentei os 4, pessoal, colaram ou não colaram? Não, professor, a gente não colou. Pessoal, olho no olho, homem para homem, colaram ou não colaram? Não, professor, a gente não colou. Pessoal, eu já lancei a nota no sistema, eu só quero saber, colaram ou não colaram? Ah, professor, colamos. Então, 0 para todo mundo. Ah, professor, você mentiu para a gente. Vocês estavam mentindo para mim o tempo todo. A torpeza bilateral se compensa, é um princípio jurídico básico, tá certo? Bom, quando a gente fala de igualdade de direitos na ciência jurídica, a gente tem que ter em mente o que são direitos naturais. Direitos naturais é aquilo que Platão falava, que era o direito dos deuses, aquilo que regia a natureza. Se eu soltar o meu lenço aqui, e eu trago um lenço exatamente porque eu sei que muitas vezes eu deixo cair no chão, e se fosse com o controle, poderia quebrar. Se eu soltar esse lenço aqui, ele vai sempre cair. Existe uma lei física chamada gravidade. Aí vem o direito positivo, que é aquilo que está escrito. Eu posso botar no papel. Está revogada a lei da gravidade. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse lenço vai sair voando? Então, existem certas leis que independem da manifestação de vontade humana. A gente se submete a ela. É aquilo que Platão falava, são aquelas leis perfeitas que regem a natureza. É que os cientistas veem as leis que regem com perfeição o cosmos e falam, tais leis perfeitas têm que ter uma causa perfeita. Qual é essa causa perfeita? É Deus. Por sua vez, as nossas leis, que é o direito positivo, elas deveriam ser um reflexo da perfeição das leis de Deus.
Só que muitas vezes não são. Por quê? Porque a história da raça humana é a história da violência. Caim matou Abel. Então, toda a religião judaico-cristã começou num ato de fratricídio. Roma foi fundada num ato de fratricídio. Rômulo matou Remo. Então, as relações humanas, ao longo da história, elas não foram travadas pela razão, mas sim pela força, pela subjugação da vontade de um pelo outro. Tá certo? E disso daí nasceu os direitos públicos, que são as relações entre Estado e indivíduo, e os direitos privados, que estudam a interação das relações entre os cidadãos. Por que o termo civilizado? Isso veio da Grécia Antiga, que é da onde nasceram todos os nossos direitos. Civilizado era aquela pessoa que, diante de uma demanda, de um impasse com seu próximo, aceitava se submeter à lei. Daí o termo civilizado, daí o termo leis civis, que regiam as relações entre os homens dentro da polis. Bárbaro era aquele que usava a força, usava a barbárie para defender aquilo que ele julgava justo. Do direito helênico nasceu a nossa filosofia do direito, a ciência política, os direitos naturais e os direitos públicos. Do direito romano veio o direito positivo, os direitos escritos, o ius civilis, que é o nosso direito civil, o direito internacional privado, que é aquele que estuda a relação entre a migração de pessoas entre um território e outro, que é o ius gentius. Daí a gente chama Paulo de Tarso o apóstolo dos gentios, o apóstolo de todas as gentes, porque ele rodou todo o Império de Roma pregando o cristianismo. Veio o direito internacional público, que é o ius bellum, que nasceu no direito de guerra, e veio a jurisprudência, que é o Tribunal dos Mortos. Posteriormente, o direito canônico cristianizou o justnaturalismo e criou os direitos humanos. O direito moderno racionalizou o juspositivismo, tá certo? Penso, logo existe, e trouxe os direitos fundamentais. E hoje nós temos o pós-positivismo e o neoconstitucionalismo. Como é que era tratado as relações entre as pessoas, tanto em Atenas e Esparta, quanto na Roma antiga? Cidadão, persona. Bom, personalidade é um atributo de reconhecimento de existência da pessoa. Você, quando nasce com vida, tem a personalidade. Isso era dado tanto a homens quanto mulheres. Só que nessa época, a maioridade era com 11 anos. Você não falava criança, você falava infante. A adolescência foi criada pela psicologia moderna no século XX. Tá certo? A maioridade para o homem começava com 11 anos, onde ele ia servir no exército. Ia no primeiro batalhão, o batalhão que vai na frente, que era o batalhão dos infantes, que se chama infantaria. Se ele sobrevivesse a isso, ele ganhava uma montaria, um cavalo. Ele ia para a cavalaria. Se ele sobrevivesse à cavalaria, mas o corpo estaria muito velho para entender batalhas, ele ia operar as máquinas de guerra, ia para a artilharia. E é assim que nasceu toda essa divisão. Homens e mulheres sempre tiveram o reconhecimento de personalidade. Só que, durante a variação da época humana, a mulher não tinha capacidade de direito, como até hoje, em algumas civilizações, ela não tem, e não tinha a capacidade de fato. Capacidade de direito é você poder ser sujeito de direitos e obrigações, e a capacidade de fato é você poder exercer por si, sem a interferência de mais ninguém, os seus direitos e obrigações. Isso varia em cada ramo do direito que se estuda, porque as relações sociais são extremamente complexas. Hoje, o direito constitucional tem como público-alvo o povo. Hoje não existe mais distinção em Constituição moderna no mundo civilizado entre homens e mulheres. Em alguns países do Oriente Médio, essa distinção ainda existe e é constitucionalmente assegurada. Para o direito administrativo, é o conceito de administrado, a mesma coisa. Não existe mais diferença entre homens e mulheres, só aquelas diferenças naturais que existem no ramo do direito previdenciário. Por quê? O corpo da mulher tem características biológicas diferentes do corpo do homem. Se a gente fizer um exame laboratorial, um hemograma completo, em alguns
exames que são feitos, os índices de taxa para homem é diferente da mulher. Por quê? Porque o corpo do homem é mais bruto. Então, ele suporta uma taxa maior de colesterol, ele suporta uma taxa maior de triglicerídeos. A mulher não. Tá certo? Então, por isso que a mulher pode se aposentar mais cedo, que o processo de envelhecimento dela é diferente do processo do homem. A mesma coisa no que tange o direito do trabalho. A mulher engravida, ela tem direito à licença maternidade. O homem tem direito a uma licença paternidade, que atualmente é bem inferior. No direito eleitoral, hoje não existe mais diferença na qualidade de eleitor para homens e mulheres, mas isso tem menos de 100 anos. Há 100 anos atrás, a mulher não podia participar do processo de escolha e condução da vida política do seu país. Hoje já pode. Tá certo? Mas o quê? Militar. Conscrito é todo aquele que está sujeito ao serviço militar obrigatório. E é fato, se eu pegar um batalhão de homens e mulheres, dar a eles o mesmo poder bélico, muito provavelmente os homens vão ganhar. Por quê? O nosso corpo produz mais testosterona, que é um hormônio que faz com que a nossa densidade óssea seja maior, a nossa força de fibra muscular seja maior e a nossa agressividade seja maior. O homem é mais propenso à violência? Sou eu que digo? Não, é a ciência que prova. Tá certo? Isso tem implicância o quê? No direito penal. Tanto homens quanto mulheres podem cometer crimes? Podem. Mas os crimes cometidos pelos homens tendem a ser mais violentos. O homem, quando ceifa a vida, utiliza métodos mais violentos. A mulher, por não poder tirar a vida com as próprias mãos, ela faz o quê? Utiliza métodos mais elaborados, envenenamento. Tá certo? E hoje nós temos um tipo penal específico para o crime contra a vida cometido contra a mulher, que é o feminicídio. Bom, no direito civil não existe mais a diferença. Para o direito empresarial também não. Para o direito internacional privado depende. A depender do país que você vá, você, mulher, perde a sua condição de persona, cidadão e passa a ser réis. Tá certo? Então, quando costuma-se fazer viagem para países de cultura islâmica fundamentalista, existe todo um cuidado que a mulher deve tomar ao transitar nesses países. Tá certo? E no direito desportivo, sempre houve a separação de quê? Competição para homens e competição para mulheres. Hoje tem uma polêmica muito forte que nós não vamos entrar. O transatleta. Bom, sem querer causar polêmica e nada disso. O dia que eu ver um transatleta homem ter destaque no esporte masculino, como o transatleta mulher tem destaque no esporte feminino, a gente começa a debater o tema. Bom, como é que evoluiu o reconhecimento de igualdade na legislação humana? A Declaração de Independência dos Estados Unidos falava que todos os homens são criados iguais. Utilizou o termo homens no sentido universal. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França utilizou o termo homens também. Tá certo? Mas já na segunda metade do século XX, pós-guerra, a Declaração de Direitos Humanos da ONU utilizou o termo seres humanos. Certo? Por sua vez, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, utilizou o termo pessoas, já reconhecendo uma posição mais igualitária entre homens e mulheres. E a nossa Constituição ela fala que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aspectos históricos. Bom, a mulher em Roma, como eu falei, ela tinha reconhecido a personalidade, a capacidade de direito, mas ela não tinha capacidade de fato, ela não podia exercer esses direitos por si. Quem os exercia eram o pai e depois, quando ela casava, o marido. Elas não podiam ocupar cargos públicos, mas a figura da matrona romana sempre foi muito influente. O único cargo que era dado a ela era uma função religiosa no templo da deusa do fogo sagrado, que era a deusa Vesta, que a partir dos 6 anos elas poderiam participar do culto na qualidade de virgens
vestais. Pegando a máquina do tempo, avançando, isso foi o que prevaleceu durante grande parte da nossa história. Até que em 1792, a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft, começou a pedir que a mulher tivesse mais participação e mais reconhecimento no meio em que se vivia. Por que disso? Até então, a sociedade era bruta. As relações eram travadas com base na força. A sociedade passou a evoluir. Tivemos a primeira revolução industrial. Passamos a utilizar a razão e não somente a força. Passamos a dar voz a todos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, logo, as mulheres começaram a pedir mais reconhecimento para si. Apenas em 1827 foi garantido por lei o direito básico às mulheres serem alfabetizadas. Até então, as mulheres não eram protegidas em lei nas ordenações do Império para ter acesso ao ensino básico. Em 1857, nós criamos o Dia Internacional da Mulher, marcando a luta das mulheres operárias em Nova York por redução da jornada de trabalho, que era de 14 a 10 horas, e ter direito à licença maternidade. Em 1879, somente o Brasil reconheceu o direito às mulheres de poder cursar o ensino superior. Certo? Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a reconhecer o direito ao voto feminino. Em 1910, as mulheres conquistaram o direito a ter conta corrente própria na Caixa Econômica Federal, desde que autorizada pelo marido. Em 1920, as mulheres conquistaram o voto no Brasil. E em 1928, a primeira mulher foi eleita prefeita no Brasil. Essa eleição foi declarada nula porque não se reconhecia o direito ao voto feminino. Porque somente em 1932, com o Código Eleitoral, as mulheres tiveram reconhecido o direito a votar e a serem votadas. Em 1945, nós vimos, a ONU ela fez o reconhecimento formal de direito entre homens e mulheres. Em 1951, a OIT baixou uma norma internacional para reconhecer igualdade salarial entre homens e mulheres. Em 1962, somente em 1962, aprovou-se o Estatuto da Mulher Casada, no qual se revogou a necessidade da vênia do marido para que a mulher pudesse trabalhar fora, celebrar contratos, receber herança e receber a guarda dos filhos em caso de desquite, porque nessa época a gente ainda não tinha o divórcio. Em 1980, o Brasil iniciou a primeira campanha do mundo contra a violência doméstica. Até então, violência da porta para dentro era algo culturalmente aceito. Em 1981 ou 82, um cantor de soul norte-americano, Marvin Gaye, foi morto pelo pai. Ele chegou em casa, viu o pai batendo na mãe, separou e pediu para o pai parar. Subiu e deitou no quarto dele. O pai pegou um revólver e descarregou 6 tiros nele. Porque até então era culturalmente aceito a violência doméstica. O Brasil foi o primeiro país do mundo que fez uma campanha contra a violência doméstica. Em 1996, isso acabou. Por quê? Pelo caso do Oriental James Simpson, O.J. Simpson, que matou a ex-mulher e o companheiro dela, parou-se com esse lance de briga de marido e mulher, ninguém mete, entendeu? A colher passou a ser crime, isso há 19 anos atrás. Somente em 2006, há 29 anos atrás, somente em 2006, há 19 anos atrás, a gente aprovou a Lei Maria da Penha, para criminalizar e punir com rigor os casos de violência doméstica. E somente em 2006, no Paquistão, revogou-se a lei de estupro, porque qualquer mulher no Paquistão que fosse violentada teria que provar, pelo testemunho de 4 bons muçulmanos, que ela foi violada à força. Se ela não fizesse isso, ela respondia pelo crime de adultério e poderia ser condenada à morte por lapidação, apedrejamento. Está falando de 19 anos atrás. Então a gente procura enxergar a regeneração chegando, e eu sou daquela tese que a gente ainda está na transição de mundo primitivo para de provas e expiações. Tá certo? Enfim, aspectos teológicos e doutrinários. A doutrina dos espíritos é algo extraordinário.
Estudando ela, a gente vê que o espírito da verdade já trazia a Kardec temas com uma precisão, com uma lucidez ímpar que hoje a gente ainda debate, como eu falei. É triste que esse tema ainda gere polêmica em pleno primeiro quarto de século XXI. Bom, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais sem o concurso humano? Leis naturais são as leis divinas que regem a natureza, que regem o universo. O direito positivo é aquele que traz aquela igualdade formal, que são as leis produzidas por nós. O que o Espírito da Verdade responde? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Igualdade de direitos na doutrina espírita. Primeiro ponto, tem os espíritos sexo? Sexo é uma condição biológica da matéria bruta, que é o estado no qual nós estamos hoje. Tá certo? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Está falando de uma época em que era culturalmente aceito espancar a esposa e filhos. Estamos falando de uma época em que a mulher não era reconhecida como cidadã. Ela não tinha direito a voto ainda, tá certo? O que o Espírito da Verdade disse? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então ele já reconheceu que entre homens e mulheres não havia diferença. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? 1857, mas a gente pega a máquina do tempo, 2025, ainda existe? Existe. Do predomínio injusto e cruel sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. O corpo da mulher é mais frágil? É. Então ele tem que ser mais protegido. Ele tem que ser mais tutelado. O corpo do homem é mais forte? É mais bruto? Sim. Qual é a nossa função? Proteger. Abusar é o quê? Característica de inferioridade moral. Quando falta a razão, sobra a violência, seja física, seja a moral. Se nós pararmos para pensar, há 30 anos atrás, um chefe, quando chegava no seu ambiente de trabalho e gritava com todo mundo, a gente tinha que fazer o quê? Ficar quieto. Hoje é assédio. Hoje já não é mais socialmente aceito que quem está em uma posição de hierarquia e superioridade abuse de quem está embaixo. Se o chefe está com algum problema pessoal, vai fazer terapia. Não desconta nos seus funcionários. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Como eu falei, a lei é filha do seu tempo. À medida que a sociedade evolui, a lei tem que evoluir junto com ela? Sim. A lei que está estagnada no tempo, ela não é uma lei justa. Ela é uma lei injusta. Ela é uma lei ultrapassada. Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos que a identificam como a lei natural. Eu tenho um grande amigo canadense que pesquisa e estuda na área de direito econômico. O nome dele é professor Mackenzie Rousseau. Uma vez ele estava aqui no Brasil para fazer lançamento de livros e ele me fez uma singela pergunta. Quantas leis existem vigentes hoje no Brasil? Eu falei, de 44 para cá, a gente já está em aproximadamente 15 mil leis, só no âmbito federal. Mas existem as leis antes de 44 que estão valendo também, a partir de 1890. E antes disso, existiam as leis do Império, que algumas estão valendo também. Fora isso, nós temos as leis estaduais, temos as leis municipais, de maneira que eu não sei lhe dar essa resposta. Ele virou para mim e falou, no Canadá nós só temos 150 leis vigentes. Aí eu fiz aquela cara de, espanto.
Aí ele virou para mim, Viseu, você prefere viver num país que tem 150 leis e todas as cumprem, ou viver num país que tem mais de 30 mil leis e ninguém cumpre nenhuma? Aí sabe aquele tapa, aí vem aquela trilha sonora, né, bem forte, aí vem aquele momento reflexivo, aí você para, tenho que repensar a minha vida toda, né? É basicamente isso que o Espírito da Verdade fala aqui. Inflação legislativa é sinal de inferioridade moral coletiva de um povo. Se você tiver que penalizar toda a conduta humana, é sinal que você tem uma sociedade extremamente doente. Porque o direito penal tem que ser a última ratio, a última resposta, não a primeira resposta para tudo. Aqui ele dá essa nota explicativa, mas vamos lá que a gente tem muita coisa ainda. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Quando a gente estuda ocultismo, magia, essas coisas que todo adolescente gosta, quando a gente faz orientação à mocidade espírita, a gente fala disso, todo mundo para e presta uma atenção incrível. Existe uma coisa chamada sagrado feminino, que está naquela obra de Dan Brown, O Código da Vinci. Alguém aqui já leu? O que é o sagrado feminino? Qual é a única coisa que a mulher faz que o homem não pode fazer? Como é que a gente faz a transmigração da alma do plano espiritual para o plano material? Qual é o portal que Deus usa para isso? Por isso que a mulher tem que ser protegida. Deus deu a ela o milagre da criação e não deu ao homem. É basicamente por isso. Qual é essa função especial que a mulher tem? A divina missão de transmigrar almas do plano espiritual para o plano material. Nós fazemos uma mera participação, mas quem é pai sabe disso. Você pode fazer o que for. Quando o bicho pega, quem é que a filha chama? É sempre a mãe. Não é? É sempre a mãe. Por mais que você se esforce, quando a coisa pega, mamãe. Aí você pensa, onde estou errando? Na verdade, eu não estou errando. São 9 meses de compartilhamento de fluido vital. São 9 meses de compartilhamento de perispírito. São 9 meses de compartilhamento de almas. São 9 meses de compartilhamento de sangue, de vida. Não tem como a gente fazer nada diferente disso. É o mais próximo da criação divina. Fora isso, não, eu ia chegar nessa parte ainda, fora a amamentação. Não tem como, tá certo? Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Casamento é uma sociedade de cooperação. É um ajudar o outro, não é uma sociedade de competição. Isso que o Espírito da Verdade disse para a gente. O casamento, para dar certo, um tem que fazer o quê? Apoiar o outro, auxiliar o outro, que essa é a definição. Família é uma sociedade de quê? Ajuda mútua. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco, não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. A mulher tem essa missão única, tem essa missão sagrada. A mulher é mãe. Qual é o mais próximo da criação, do milagre da criação de Deus, aqui na Terra, no mundo de provas e expiações? A concepção, a gestação, a luz. Deus, quando criou o universo na Gênesis, não disse Fiat Lux, faça-se a luz? A mulher, quando gera a vida, ela dá? Então, na própria Gênesis, a gente já vê que a concepção, a gestação, o parto, é o mais próximo da criação de Deus que nós temos. Necessidade da tutela penal para a proteção da mulher. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão
de leis tão rigorosas. Um dos meus ramos de pesquisa e especialização é segurança pública. Segurança é o quê? A ciência da percepção do medo. Tá certo? Quais são as etapas que tem a segurança pública? Você tem aquela etapa inicial, que é o policiamento. Tá certo? O policiamento por si resolve? Não. Porque eu posso impedir que um crime aconteça, mas eu tenho que entender a engenharia social que tem por detrás do crime. Eu tenho que pegar a segunda etapa, que é a inteligência e contra-inteligência. A arma não chega na área de risco social. Tem todo um caminho que ela faz. A droga não chega ali sozinha, ela não é feita ali. Então eu tenho que entender o caminho pelo qual o crime está sendo abastecido e tomar as medidas para cortar o abastecimento do crime. Eu resolvo? Não. Porque se eu não der meios lícitos, dignos e morais para o cidadão sobreviver, ele vai sobreviver pelo crime. Então, a terceira etapa, que é aquela que funciona, é a inclusão social. É eu fazer uma reabilitação, eu fazer uma assistência religiosa ao interno penal, eu tentar conscientizar ele que existem outros meios que ele pode sobreviver. Eu já fiz trabalho de assistente religioso a interno penal durante 4, 5 anos da minha vida. Quem mais ressocializa são as religiões abrâmicas mais severas, porque só incutindo um freio social, que é o medo de ir para o inferno, que às vezes a pessoa para. Se ela é cooptada pelo crime aos 8 anos, ela não sabe fazer outra coisa para poder sobreviver. Então eu tenho que dar a ela outras opções, mas eu tenho que dar a ela, primeiro de tudo, freios morais, freios sociais. Isso muitas vezes só vem com a assistência religiosa mais dura, mais forte. Só a figura de um demônio com um garfo e aquele fogo ardendo que faz com que a pessoa pare e mude de vida. Uma vez eu estava no Fórum de Tolerância Religiosa da Unesco em Uberlândia. Aí, aluno é triste, né? Alumine, sem luz. É impressionante. Ô, professor, você é espírita? Sou. O que você acha do dízimo da igreja protestante? Ele estava com o pastor do lado, o padre do outro, o xaxita do lado. Eu falei, é simples, meu filho. Eu prefiro muito mais que a pessoa deixe 10% do que ela ganha na igreja. Pare de beber. Pare de se drogar. Pare de bater nos filhos. Pare de bater na mulher. Reze e tenha uma vida digna do que ela deixe 100% da renda em álcool, em droga, espanque os filhos e espanque a esposa. O que você acha pior? Aí pronto. Aí eu falei, não é todo mundo que está no mesmo grau evolutivo de entendimento. Muitas vezes aquele ser, aquele indivíduo precisa disso. Precisa de um freio moral forte. E para quem sabe, em uma outra vida, em uma outra encarnação, ele já vá para a religião pela razão. Ou ele nem precisa de uma religião para ser um cidadão digno e respeitar esposa e filhos. Aí é basicamente isso. Hoje a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma necessidade de querer se punir tudo com o direito penal. E muitas vezes, se você investir em prevenção, se você investir em educação, você não tem a necessidade de punir. Por isso que Platão cunhou a frase: educai hoje as crianças para não ter que punir os adultos amanhã. E para cada escola que você constrói e mantém, você deixa de construir uns 20 presídios. Tá certo? Evolução da legislação humana. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso decorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitos já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Violência doméstica, até a década de 80, era algo culturalmente aceito, não era? Hoje é crime. Assédio no ambiente de trabalho, chefe tóxico, era culturalmente aceito, não era? Hoje é crime e causa de demissão por justa causa. Então a gente percebe que nós estamos evoluindo? Estamos. Mas a gente conta o tempo nos anos terrestres. E acha que 20 anos é muito tempo, não é? 20 anos para a história é um nada. E contando que você é um espírito imortal, que você é um espírito que vai ter várias encarnações ainda, e a gente está ainda nos primeiros passos da nossa jornada evolutiva, temos muito que aprender ainda, né? E graças a Deus que estamos aprendendo. E graças a Deus que aceitamos o aprendizado, que a evolução é basicamente isso. As funções que
a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. E nós já falamos qual é. Sem o corpo feminino, não há transmigração de almas do mundo espiritual para o mundo material. Não existe esse milagre da criação. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade de direitos entre homem e mulher? De direitos, sim, das funções, não. Eu não posso querer que a mulher se aposente no mesmo tempo que o homem. Eu tenho que dar a ela um tratamento isonômico, equitativo. Ela vai se aposentar mais cedo. Eu tenho que reconhecer que a mulher, quando está em processo gestacional, ela tem direito a uma proteção especial. E depois que ela dá à luz, ela tem direito a uma licença maternidade diferenciada. Então, existem diferenças naturais entre o homem e a mulher. Por quê? Deus outorgou à mulher uma missão especial. E a nós, homens, o dever de proteger a mulher durante a sua missão. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Como eu falei, o casamento é uma sociedade de quê? Ajuda mútua. É um dando apoio para o outro. Tá certo? Isso o Espírito da Verdade falou numa época em que a mulher sequer tinha direito a voto. Então era um estudo sociológico bastante avançado para a sua época. Aí quando eu trago isso no curso, né, no meio acadêmico, é modinha você falar que você é, entendeu, ateu. Aí eu trago sem falar a fonte. Aí todo mundo, nossa, que texto revolucionário. Qual é a fonte, professor? Livro dos entendeu, Espíritos. Ah, professor, agora perdeu a magia. Perdeu. Aspectos literários. Um dos melhores livros já escritos até hoje é 100 Anos de Solidão. Tá certo? Conversando com um grande mentor que eu tive na vida, Pedro Bloch, a gente falava sobre tudo. Ele virou para mim, eu nunca consegui entender muito o título desse livro, 100 Anos de Solidão. Eu falei, é porque a personagem principal não é o José Buendia e seus filhos. A personagem principal é a Úrsula, que é a grande matriarca da família Buendia. E casou com 17, 20 anos e viveu 100 anos dedicados à sua família. Durante os 100 anos de vida de Úrsula Buendia, a família Buendia permaneceu de pé, que ela que era o esteio do marido, dos filhos, dos netos, bisnetos e dos tataranetos. Quando Úrsula desencarnou, a família Buendia acabou. Então esse livro narra o quê? O sacrifício, a luta que toda mulher tem. E pouca gente reconhece isso. Por quê? Só quem já teve que fazer café da manhã, almoço e janta sabe como é que é trabalhoso, né? E para quem nunca teve que poder fazer isso, é fácil, né? Estala o dedo, está tudo pronto. Mas não sabe o trabalho que dá fazer, não sabe o trabalho que dá sentar com o filho, educar o filho, pôr limite. E Úrsula fez isso tudo e trabalhava para fora ainda. Ela fazia docinho, ela fazia guloseimas e vendia, entendeu? Macondo. E fez isso durante 100 anos. E se sacrificou durante 100 anos, sozinha, por sua família. Daí o título, 100 anos de solidão. Aspectos musicais e poéticos. Uma das grandes canções que nós temos é do movimento do Clube de Esquina Mineiro, que foi uma canção originariamente feita para um balé de Minas que homenageava a mulher, sob forma de dança. Esse balé se chamava Maria Maria. Fernando Brant, que era o diretor musical, chamou o Milton para fazer a melodia e a harmonia. 4 anos depois, ele disse para o Milton que essa música precisava de uma letra. Ele falou, mas quem tem que fazer a letra é você.
Aí ele compôs essa música aqui. Vamos ler juntos? Maria, Maria é um dom, uma certa magia. Vamos botar vida nisso. Uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem está no corpo a marca Maria. Maria mistura a dor e a alegria. Mais vida, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca? Pela primeira vez que eu faço esse estudo deu certo, obrigado. Por que disso? Porque essa letra homenageia a mulher e a família. Que pode ser composta de várias mulheres da mesma geração, em idade avançada. Pode ser composta por poucas mulheres, de gerações diferentes. Pode ser composta por algumas mulheres de várias gerações. Ou, como sempre, a mulher fazendo com que as gerações de família se perpetuem. Se lembra que eu falei? O milagre do nascimento depende da mulher. E o milagre vem do quê? Miraculo, que em latim significa maravilha. Porque, na verdade, toda mulher é uma grande maravilha. Toda mulher é uma heroína em si, não é? E esse personagem ele foi criado exatamente por um psicólogo. Não foi por um autor de entender quadrinhos. Porque ele achava que os quadrinhos estavam sendo muito masculinizados e em 1940 ele achava que as meninas tinham que ter representatividade, como a gente diz hoje, na comunidade super-heróica. Aí ele criou a filha dos deuses, a princesa guerreira, Mulher Maravilha. Bom, e para que a gente encerre nesses 10 minutos que faltam, bom, a mulher ante o Cristo. E se a gente parar para ver, qual foi a conversão que teve maior sacrifício na época do cristianismo primitivo? Foi de Paulo, exatamente por quê? Paulo de Tarso já era um doutor da lei, homem de virtudes, mas de temperamento extremamente difícil. E Maria de Magdala era uma mulher cortesã, não é? Era uma mulher que às vezes trocava favores por favores sexuais. Mas quando conheceu o Cristo, qual foi o primeiro gesto dela? Era muito comum você lavar os pés. Ela lavou os pés do Cristo como? Com as lágrimas e secou com os e mudou de vida. E quando Cristo foi crucificado, quem ficou ao lado dele até o fim? E quando Cristo ressuscitou, para quem que ele apareceu primeiro? Isso tudo tem uma simbologia muito forte, não é? Então vamos ler aqui a página A Mulher ante o Cristo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria circunstanciais, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não eram vendidas em asta pública. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos-nos em Joana de Cusa, o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas por amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento.
Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humildade ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Emanuel, Religião dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, que a gente possa sempre refletir sobre isso, tá certo? Todo homem machista é filho de uma mulher. Não é? Por mais cruel que seja aquela pessoa, por mais apenado que ele esteja dentro do cárcere, ele tem uma mãe. E o que faz a perpetuação da espécie humana é a mulher. O que faz com que a gente tenha essa oportunidade evolutiva e possa reencarnar e possa refletir sobre a nossa conduta é sempre um útero feminino que, abnegadamente, nos dá a chance de reencarnar, aprender e progredir, tá certo? Que a gente possa refletir sempre sobre isso, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Amigos, boa noite aí, obrigado aí, Leonardo, aí pela homenagem. Hoje as mulheres estão com a bola cheia hoje, hein? Sentiram, né? Hoje foi o dia, né? Já vi que ano que vem vão pedir o Leonardo de novo. Vem, Leonardo, vem aquele moço alto aqui, pega a gente vai falar aqui. Então tá bom, pessoal. Mas é uma bonita homenagem, muito justa, né? Uma das coisas que me impressiona assim nas reuniões mediúnicas, né? Vários colegas aqui presentes participamos aí dos grupos mediúnicos, né? O que mais me impressiona assim nas reuniões mediúnicas é às vezes você vê um espírito assim tão endurecido, uma pessoa tão embrutecida, né? Uma pessoa assim querendo matar todo mundo, um assassino. E aí aparece a mãe dele. Observa, ambos estão desencarnados. Não tem mais a mãe, mas a mãe continua. E ela continua exercendo um poder sobre o filho, que é uma coisa fantástica, a ponto da pessoa, que é um espírito extremamente, um algoz endurecido, se transforma numa criança novamente, junto da mãe, para abraçar a mãe. É impressionante, impressionante, né? O poder que a mãe tem, né? Isso que o Leonardo falou. Ah, é? Num caso assim, né? É. Não, um deles é nos domínios da mediunidade, né? É um livro muito bonito nos domínios da mediunidade, o caso do Gregório, né? Recomendo a leitura, né? Só não vou... Só que eu já dei o spoiler do fim, então não leiam mais, porque eu já dei o spoiler, não precisa mais ler. Mas assim, mas é muito bonito ali o livro, que mostra exatamente essa influência, né, que a mãe exerce na gente, né? Parece que é nos outros, mas na gente. Mesmo depois de desencarnada, continua minha mãe, né, falando assim: meu filho, não esquece o casaquinho. Então eu vou sair de casa, um calor danado, ainda fico pensando na minha mãe: não esquece o casaquinho, meu filho. É sempre um prazer, uma bonita homenagem que o Leonardo fez hoje aí para as mulheres e particularmente para as mães pelo dia de amanhã. Bom, vamos aos avisos. Bom, um deles a gente continua aí com a nossa campanha do cobertor, né? Então, toda reunião nós temos conversado.
Aqueles que puderem, então, doar cobertor, frio está aí, né? Procurem a Érica, mas nos procurem na secretaria que a gente orienta aí, dando o contato da Érica, né? Também ali estamos com o Edson Wilson aqui, né? Responsável aí pelo estudo sistematizado, né? Então nós temos a 14ª turma nossa de ESG começando agora, no dia 4 de julho. Então, já estamos com as inscrições abertas, estamos com 15 pessoas já inscritas, né? Hoje o Edson me falou. E aqueles que desejarem, por favor, nos procurem aí, procurem o Edson diretamente também. Com relação à Associação Médico Espírita, então, de Teresópolis, né? Nós temos aí a palestra no dia 25 de maio, com o Dr. Domingos José Vaz do Cabo, né? Com o tema O papel dos chakras na conquista do cuidado integral. Então, às 10 horas da manhã, esqueci de falar, no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube aí da AME Teresópolis também, tá? Acho que são os 3 avisos, né? E hoje eu não esquecerei jamais, só para... O pessoal está torcendo para esquecer, hoje eu não esquecerei. Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, como vai? Eu pensei que no dia que eu não esqueci, não ia ter ninguém ali, mas graças a Deus tem uma aqui, né? Como é seu nome? Eneida. Como vai, Eneida? Tudo bem? Prazer aí. Espero que tenha gostado aí do estudo. Hoje, dia de homenagem às mulheres e querendo também informações da casa, né? Por favor, pode nos procurar, será um prazer para a gente aí, tá bom? Eneida. Oi? Oi, pois não, como é que vai? Tudo bem? Você eu não tinha visto, né? Como é seu nome? Lucileia. Ah, tá, Lucileia. Como vai? Tudo bem? Muito prazer aí, espero que tenha gostado do estudo. Estamos aí à sua disposição também para conversar e dar alguma orientação da casa, tá bom? Muito obrigado. Vamos então passar aí para a nossa prece ali de encerramento e depois então vamos passar para o trabalho de passe, né? O Edson coordenará o trabalho, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Maíra, amiga, vamos à prece. Em homenagem ali às mães, hoje tem que ser a mãe para fazer a prece ali. Vamos lá. Pai nosso, Tu que nos concedeis a bênção da maternidade, te agradecemos, Pai, por podermos carregar durante 9 meses, amamentar que seja por poucos minutos e mantermos laços eternos de amor, laços que aqui foram falados de forma tão linda, que tocaram os nossos corações e elevaram o nosso espírito às mais altas esferas, sintonizando com as falanges de nossa Mãe Maria, que nos envolve, nos preenche, nos dá força para seguirmos firmes no nosso propósito de sermos mães, mulheres, amigas. Obrigada, Pai. Portanto, fica conosco agora e sempre. Que assim seja.